Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão? Já estão sabendo das novidades, né? Próxima semana nós teremos as nossas transmissões ao vivo, o que é muito melhor. É importante dizer que eu tô com saudade de vocês, com saudade de estar em sala de aula. Tenho certeza que muitos de vocês também prefeririam que estivéssemos todos em sala de aula, que é muito mais legal, né? Muito mais gostoso. Mas enquanto ainda não podemos estar todos bonitinhos, cheirosinhos em sala de aula, prontos para aprender, nós vamos aprendendo aqui pelo portal. Hoje eu ainda vou deixar esse material aqui disponibilizado para vocês, uns slidezinhos super tranquilos, autoexplicativos, tá bem tranquilo mesmo a explicação desse material para vocês. Tô deixando novamente meu e-mail. Não recebi nada de ninguém, mas tô deixando aí o e-mail para eventuais dúvidas. E na semana que vem, preparem-se, que às 19 horas, na sexta-feira, eu estarei online fazendo uma transmissão ao vivo para todos vocês. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje das políticas econômicas que nós temos, tá? As políticas econômicas, essa expressão de política econômica que agora tá todo mundo comentando, né? Super em alta a expressão, porque o que vai acontecer com o Brasil depois desse tempo parado? Devemos parar, devemos voltar ao trabalho, o que nós devemos fazer? Então, essa expressão de política econômica está super em alta, sempre esteve, na verdade, porque a economia é um assunto muito em alta, mas atualmente, né, nessas últimas 2 semanas, a gente tem ouvido bastante falar da expressão política econômica, justamente porque ela define, né, as nossas políticas, a nossa situação financeira, as correntes metodológicas do direito econômico em si, né? Então, é importante nós entendermos um pouquinho disso e esse encontro veio a calhar com o tempo que estamos vivendo, né? Então, vamos lá. Essa expressão, ela traduz as ações governamentais ligadas à política econômica, né? Ela traduz a política econômica bem particularmente essa expressão traduz o que o governo, as instituições ou as ações governamentais fazem para melhorar, para equilibrar a nossa economia, tá? Ao longo dessa sessão, nós veremos as correntes que tornam esse conhecimento tão importante. Na sessão anterior, nós tratamos dos conceitos da política econômica como uma ciência transdisciplinar, né? Que nós falamos de vários outros aspectos econômicos, políticos, jurídicos, sociais. Agora, nós vamos falar do conceito do Fabiano Delmasso só sobre política econômica, tá? Política econômica identifica um conjunto de atos governamentais para a consecução de determinado objetivo. No Estado de Direito, tais atos do governo devem estar pautados em uma escala de possibilidades garantida por um ordenamento jurídico. Portanto, a noção de política está naturalmente a uma ideia de normatividade, normas políticas que vão regulamentar, né, os objetos, os atos do governo, né, pautados nessa escala aí de possibilidades. Pois bem, além disso, a política econômica ela tem características individuais em cada região ou cada país, que inclui a diversidade da economia. No nosso caso, incluímos modos de produção, sistemas econômicos, a força dos sindicatos, distribuição dos partidos políticos, visão da própria sociedade, né? Tudo isso nós trabalhamos como políticas econômicas no Brasil. Temos uma classificação aqui, eu deixei para vocês, uma classificação de maneira geral sobre as políticas econômicas, tá? Política econômica na modalidade estrutural e na conjuntural, e aqui vem especificando, exemplificando esse tipo de política econômica, tá bom? Isso aqui vocês vão ler com um pouco mais de calma. Pois bem, para alcançar essa política econômica que nós temos, tão desejada que nós temos e tão desejada não, a política desejada, mas nós temos no Brasil, o governo dispõe de uma série de ferramentas, tá? Entre elas, são 4 categorias políticas, categoria fiscal, a externa, de rendas e monetária. Então, nós temos política fiscal, política externa, política de rendas e política monetária. A política fiscal trabalha o quê?
especificamente inclui a tributação que nós temos imposta no Brasil. Os impostos e as taxas, além da política de gastos públicos. Então, despesa com pessoal, construção de escola, postos de saúde, hospitais, estádios, né, além dos juros da dívida pública. Tudo isso nós trabalhamos na política fiscal. Essa política fiscal, ela é subdividida em duas correntes, né? Que é caso o governo aumente os gastos e reduza a tributação, nós temos uma política fiscal expansionista. Ela traz uma expansão da produção e emprego no país, visa pelo menos isso, né? Por outro lado, na hipótese da contenção das despesas e um aumento consequente da tributação, nós temos uma política contracionista, contrai a produção e o emprego do país, tá? Percebam que é bem característico com o momento que nós estamos agora. Esse instrumento, ele está de grande relevância na política econômica do Brasil. Com a arrecadação dos tributos e os gastos do governo afetam, né, a demanda da economia, como regra geral, a política expansionista, ela tende a aumentar o gasto público porque ela busca gerar uma demanda e o crescimento econômico, correto? É um importante instrumento porque equilibra essa balança de pagamentos que a legislação tanto vem falando, que os noticiários tanto retratam, e é vital para a economia do país, correto? Opa, acho que eu pulei, né? 2 slides. Balança de pagamentos aqui. É importante que nós saibamos que a política externa, ela se divide também em política cambial, ou seja, regulamenta as taxas de câmbio e balanças comerciais, né? Criam tarifas, subsídios, restrições às importações e às barreiras comerciais. E a política de rendas, como eu falei lá, além dessa política externa. Gente, comi um slide aqui. Ah, não, tá correto, né? Isso mesmo, desculpa. Vou continuar, nem vou regravar isso não. Vamos continuando. Pois bem, além dessa política externa, nós temos a política de rendas, tá? Política de rendas é uma ferramenta também de política econômica que é ligada à distribuição de renda como fator de justiça social. E nós já falamos muito de justiça social. É o controle dos fatores de produção, remuneração, né? Terra, trabalho, capital, organização disso, como uma forma de evitar a alta dos valores dos preços nos momentos de aumento da demanda. Também falamos bastante sobre isso na aula passada, né? Lembra-se que nós falamos que quanto maior a procura, maior o preço, é a lei da oferta e da procura. A partir do Plano Real, a partir do ano de 1994, as políticas de renda elas foram reduzidas gradativamente, né? Em razão dessa ascensão da ideologia neoliberal, que nós também já falamos um pouco em sala de aula, que prevê a intervenção estatal no direito econômico. Na nossa atualidade, um exemplo da política de rendas é a fixação do salário mínimo pelo governo. Então, nós sabemos que hoje nós temos um único salário mínimo no país todo, né? O país todo detém um único salário mínimo. Então, quando há reajuste salarial, reajuste de salário mínimo, o Brasil todo recebe o reajuste ao mesmo tempo, certo? Pois bem. Por fim, nós temos a política monetária, tá? Política monetária é aquela entendida como decorrente dos atos do governo sobre a quantidade de moeda da economia, tá? É a circulação do dinheiro no Brasil, circulação do crédito. Esse instrumento pode ser expansivo ou contracionista, certo? Com a política monetária expansiva, o governo aumenta a oferta da moeda e reduz os juros incentivando os investimentos, correto? Normalmente ocorre em momentos de recessão, porque o governo busca aumentar a demanda e gerar mais emprego, nós já vivemos isso. Nos casos de alta da inflação, o governo busca reduzir a quantidade de moeda por meio do aumento das taxas de juros e aí reduz o investimento e os consumos privados, né? Com juros altos e consumo reduzido, as empresas tendem a diminuir seus preços, puxando a inflação para índices menores. Também já vivemos muito essas situações, tá?
É importante observar a maneira pelo qual o governo controla a quantidade da moeda em circulação. O governo não pode simplesmente distribuir ou recolher dinheiro na população. Então, essa prática exerce um controle. Como que isso funciona? Isso funciona com as operações de mercado aberto e títulos públicos. Com o aumento dos juros, os títulos do governo são emitidos e vendidos aos bancos. Isso gera uma captação de recursos por parte do governo e consequentemente, a retirada da moeda de circulação, certo? Além disso, nós temos, com a redução dos juros, o Banco Central compra títulos no mercado e faz com que a moeda retorne aos bancos. Então, há uma injeção de capital na economia como uma política monetária expansiva, correto? Agora que nós entendemos um pouquinho, falamos um pouco dessas políticas econômicas, alguns exemplos da história do nosso país, tá? Nos anos de 1950, vou dar um enter aqui para ficar mais claro para a gente, né? Nos anos de 1950, Juscelino Kubitschek apresentou o chamado Plano de Metas. Os mais jovens se lembram disso, os menos jovens, né? Se lembram disso, os mais experientes, com incentivos à indústria automobilística, construção civil, tem uma abertura de estradas aqui para a capital federal, sistema financeiro que possibilitava financiamento de obras, financiamento de veículos. Aí, em 1970, nós tivemos um outro período, além desse, que é o período denominado pelos militares como o milagre econômico brasileiro, porque as taxas de juros, as taxas de crescimento aumentaram em 14% ao ano, tá? O Estado assumiu esse papel de principal agente econômico, e isso traduziu para a gente aquelas obras faraônicas que elas visavam estimular o crescimento econômico e a integração nacional. Que obras faraônicas nós temos no Brasil? Uma que é muito próxima aqui da gente é a Transamazônica, né? Mas aí nós temos a usina de Angra 1, a usina de Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, mas uma que é bem próxima a gente aqui é a rodovia Transamazônica, uma obra faraônica, né? Destaca-se ainda o Plano Real, então, que foi criado aí com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Criado durante o governo do Itamar Franco, como uma medida de promover controle de inflação, tá? E aí, consequentemente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, combinou com o nascimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Incentivou o quê? Privatizações, promoveu investimentos em infraestrutura. Além disso, nós tivemos o PAC, né, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que foi anunciado pelo governo Lula no ano de 2007, como medidas de aceleração ao crescimento econômico por meio de investimento em obras públicas, habitação, saneamento, energia e transportes. Pois bem, por esse princípio, nós podemos observar que o direito econômico, ele nos traz normas de um planejamento da atividade econômica, correto? Só que esse direito econômico, esse planejamento, ele é regido pelo princípio da economicidade, tá? Que permite com que o Estado realize intervenções no domínio econômico e concretize as suas políticas públicas econômicas, claro que tudo isso visando ao crescimento da população em si, ao crescimento do mercado econômico, das políticas financeiras, monetárias, a circulação da moeda, né? Nesse contexto, o professor Washington Albino, ele destaca que o raciocínio não deve ser conduzido pela ideologia, já que o direito econômico é inspirado por diversos valores adotados pelo capitalismo, pelo socialismo, pelo anarquismo ou pelas suas variantes, certo? Pois bem, concluindo aqui nosso estudo, tá? Nós temos um conceito de economia política de uma forma jurídica, que foi aperfeiçoado por Gilberto Bescovici, que ele trata que o direito econômico deve ser visto como uma economia política de forma jurídica, esclarecendo, assim, de maneira simultânea, as origens teóricas e social da ordem jurídica, tá? Sistematizando para viabilizar a atuação dos operadores do direito, esclarecendo as influências e as lutas sociais, tá? Como forma de institucionalização do direito econômico. Pois bem, a política econômica, ela traz atos do governo de uma maneira planejada e visa determinadas situações
econômicas, né? Os principais instrumentos são plano fiscal externo, plano de rendas, a política fiscal externa, a política de rendas e a política monetária, certo? Por fim de verdade, sim, por fim de verdade, as políticas de renda, elas buscam implementar uma justa distribuição de renda e uma justiça social. Essa justiça social é uma coisa que nós falamos muito no direito, né? E por fim, destaca-se aqui como uma política do nosso direito econômico que merece um estudo mais aprofundado. Pois bem, as hipóteses e conclusões tomadas aí dependem do tratamento jurídico ao fato político-econômico que identifica o conteúdo das normas e regras do direito civil, do direito econômico aplicáveis ao caso concreto. Vejam bem, esses slides eles estão mais autoexplicativos porque a gente está falando de política econômica, né? E como eu disse no começo da gravação, que é um tema bem comum para a gente agora, muito falado, muito vivido nesse momento, nessa nossa época, tá? Não está difícil de entendermos qual o contexto das políticas econômicas, correto? Mas nós sabemos que as políticas econômicas, elas identificam aí conteúdos e normas do direito econômico, né? E são aplicáveis ao caso concreto. Então, quando a gente fala de direito econômico, a gente está falando de política, a gente está falando de direito da economia, nós estamos falando de economia, estamos falando de política e estamos falando de políticas econômicas, certo? Que é a matéria objeto do nosso direito econômico. Tá bem, pessoal? Abraço para todos vocês. Fiquem bem, cuidem-se, vamos à luta, vamos estudar e até semana que vem no nosso encontro ao vivo, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.